acordo com todas as pesquisas, o Brasil é sem dúvida um dos países favoritos a ganhar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Mas de acordo com algumas pesquisas, quanto mais apaixonado você for como torcedor, mais estresse você terá durante uma partida. E os estudos sugerem que até mesmo cantar o hino nacional antes do pontapé inicial do jogo pode disparar neurônios espelho no cérebro de um espectador. A Copa do Mundo de Futebol é um evento como nenhum outro. Os níveis de apego emocional, dedicação e tribalismo se espelham até mesmo nos Jogos Olímpicos. E isso só acontece apenas entre os fãs de futebol. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, na Rússia, as câmeras de televisão mostraram unhas sendo roídas, lágrimas de desespero espalhado pelas comemorações e inúmeros gritos de encorajamento, enquanto os torcedores torciam por suas seleções para a vitória. Os jogadores que entram em campo há muito chamam os torcedores nos estádios para serem simplesmente o 12º homem, para inspirá-los a níveis mais altos de desempenho quando for realmente necessário. No entanto, isso não impede milhões de pessoas em todo o mundo que não têm a sorte de estar ali na arquibancada de gritar pelas TVs, onde quer que estejam. De acordo com uma pesquisa da psicóloga Susan Wentborn, quanto mais apaixonado você for, mais estresse você terá durante uma partida. Não importa onde você esteja assistindo. Essa paixão significa que, se seu time vencer, você vai obter mais aumento de testosterona como resultado. Assistir aos jogos em uma televisão pode ser ainda mais difícil para os torcedores, que torcem para que o seu time simplesmente vença. A imagem e o som potencializado aumentam a realidade, o que coloca você no centro de toda a ação. E como resultado, você se sente como se estivesse em campo. Se fosse observar de outra forma, se você estivesse no estádio, você não teria uma visão tão próxima. Essa intensidade de realidade aumentada intensifica suas respostas emocionais, tanto positivas quanto negativas. Haverá também o estresse de sentir que você gostaria de ter um impacto na ação quando o jogo não está indo da maneira como você quer. E algumas pessoas podem simplesmente perguntar: por que os torcedores das seleções se submetem a tudo isso? Será que vale a pena se importar tanto? E os estudos sugerem que até mesmo cantar o hino nacional antes do pontapé inicial pode disparar neurônios espelho. Essa reação química permite que essa pessoa reúna os mesmos tipos de emoções instintivas que os jogadores em campo, apesar de não estar realmente jogando. Os neurotransmissores responsáveis pela excitação e euforia inundam o cérebro e levam a ondas de prazer durante esses momentos de glória. A sensação de vínculo com as pessoas que estão assistindo, que são fãs do esporte, ocorre quando os neurotransmissores responsáveis pela empatia e conexão social são liberados. À medida que esses neurotransmissores são acionados, eles iniciam uma cascata de mudança em todo o corpo, envolvendo hormônios que criam sensações prazerosas. Os fãs, no entanto, precisam ter cuidado. Durante a Copa do Mundo de 2006, por exemplo, na Alemanha, quando a seleção nacional estava jogando, foi registrado que os homens tinham 3,26 vezes mais chances de ter problemas cardíacos, devido aos produtos químicos extras liberados pelo próprio corpo. As partidas de futebol, principalmente na Copa do Mundo, que só acontece há 4 anos, tendem a fazer o corpo a produzir níveis mais altos de adrenalina e cortisol. Isso resulta num bombeamento de sangue mais rápido, contração dos músculos e aumento da pressão arterial. E isso é comprovado até mesmo para um torcedor de futebol mais apático, aquela pessoa que não entende de futebol. Os eventos sociais que cercam um grande evento esportivo são o que atrai as pessoas que realmente não se importam com o esporte. Há também uma certa ligação que vem de estar com as outras pessoas. Olhando de outra forma, pessoas que gostam de esportes, mas não sabem nada sobre futebol, podem gostar simplesmente de aprender sobre o jogo. Mas quem não gosta de esportes e não sabe nada sobre o jogo, pode achar interessante conhecer as regras, os jogadores e os times que eles representam. No caso do Brasil, isso é muito fácil de se ver em toda a sociedade brasileira. À medida que a Copa do Mundo chega aos seus estágios finais, o desejo dos torcedores de se sentir parte da ação e fazer uma conexão com as pessoas que assistem provavelmente só aumenta. Conforme a pressão dos times aumenta, a pressão deles também aumenta. O ritmo do seu corpo também aumenta. Mas olhando pelo lado da ciência do futebol,
como a Copa do Mundo afeta o cérebro e o corpo dos torcedores. Hoje, nessa quinta, no entanto, às 4 horas da tarde, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. E os resultados provavelmente animariam os torcedores, independente do resultado. Mas além da destruição potencial e do direito de se gabar, o intenso fã-clube esportivo desencadeia respostas fisiológicas positivas e também negativas, principalmente durante o jogo. O fã-clube, ou o fato de torcer, é bom para a saúde. Os humanos anseiam por comunidade. E o sentimento de pertencimento, que surge ao ingressar em uma equipe, aumenta o bem-estar mental e dá sentido à sua própria vida. Enquanto o simples fato de assistir um jogo pela TV ou dentro de um estádio pode liberar hormônios que facilitam um vínculo social. E na Copa do Mundo, especialmente impactante devido ao seu escopo, a seleção de um país atua como um substituto para o próprio país e acaba reforçando a identidade nacional dos seus espectadores. O impulso emocional realmente não pode ser superestimado. E eu sinto que a identificação nacional pode realmente melhorar o bem-estar geral de uma pessoa. Mas as pessoas que são super fãs, doentes por futebol, correm o risco de investir demais quando seu fã-clube interfere na sua vida cotidiana. Às vezes, a identidade da equipe substitui o julgamento de um indivíduo, como falar obscenidades para a própria tela da televisão, ou dar gritos horrorosos, ou chamar seu vizinho para briga. Isso tudo é muito agradável, divertido, excitante, estimulante, mas quando isso começa a afetar seus relacionamentos, ou te torna incapaz de trabalhar ou de se concentrar, então, na minha opinião, acho que é hora de fazer uma pausa. Isso pode aprimorar sua identidade, mas quando começa a excluir outros aspectos da identidade, é quando começa a virar sua vida de cabeça para baixo. Foi demonstrado em pesquisas que durante as partidas de futebol, os torcedores elevam a pressão arterial e a frequência cardíaca a níveis potencialmente inseguros. Durante uma Copa, por exemplo, os pesquisadores descobriram que as emergências cardíacas em homens eram 3 vezes maiores do que as taxas médias, e quase metade das paradas cardíacas ocorreram no mesmo dia em que os times favoritos dessas pessoas jogavam. Mas nem tudo são más notícias. A dopamina é sempre uma resposta bem-vinda a um resultado positivo. A testosterona dos telespectadores aumenta independente do resultado. E os níveis de hormônio aumentam, quer seu time ganhe ou não. Sua testosterona é uma espécie de indicador de onde você está. Isso se falando da hierarquia social. E sua posição social aumenta como resultado dessa competição. E embora a própria testosterona mais alta possa aumentar a confiança dos homens, esses níveis aumentados no hormônio também estão ligados a instâncias mais altas de agressão verbal e física contra a própria parceira. Um estudo realizado nas Copas do Mundo de 2002, 2006, 2010 e 2018 constatou que a violência doméstica aumentou 26% quando o time ganhou e 38% quando o time perdeu. As partidas intensificam conceitos de masculinidade, rivalidade e também de agressão, concentrados ali naquele período curto que dura o jogo. E como geralmente a Copa do Mundo ocorre no verão, temperaturas mais altas significam aumento do consumo de álcool, que é outro agente facilitador da violência doméstica. Ninguém quer ser um desmancha-prazer com essas coisas, principalmente eu, mas é importante que as pessoas se lembrem de como pode ser intimamente quando ficam bêbadas, turbulentas e começam a pular. As vítimas sofrem violência e abuso na mão dos seus parceiros todos os dias, não apenas quando o futebol está passando na TV. A seleção brasileira foi recebida lá no Catar para a disputa da Copa do Mundo com muita festa. Enquanto os jogadores e a comissão técnica viajaram cerca de 7 horas de avião, os torcedores se dirigiram animados ao The Wastir Doha, hotel em que a delegação do Brasil ficará hospedada. E o perfil oficial da Copa no Brasil, no Twitter, mostra a folia da torcida brasileira chegando no hotel. No registro, uma multidão de pessoas veste as cores da seleção, além de ostentar bandeiras e acessórios customizados para torcer pelo hexacampeonato. A Copa do Mundo desse ano no Catar começou no dia 20 às 13 horas, com uma partida entre Catar e Equador. A seleção brasileira, no entanto, vai estrear apenas nessa quinta-feira, dia 24. No grupo G, no grupo da nossa equipe brasileira, o Brasil vai enfrentar a Sérvia, Suíça e depois Camarões, de uma forma respectiva.
buscando se classificar para as oitavas de final e seguir vivo na campanha pelo tão sonhado Hexa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.